Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que parece um quebra-cabeça do direito penal brasileiro: o concurso de crimes. É basicamente a forma como a justiça responde a uma pergunta bem importante, que é essa aqui. Se alguém comete dois crimes, a pena final é só somar uma na outra? Parece simples, né? Mas a resposta revela muito sobre como a justiça não só faz a conta, mas na verdade como ela pensa a punição. Então, para a gente entender esse mistério, a gente precisa entrar de cabeça no que é o concurso de crimes. Pensa nele como, sei lá, o manual de regras que o juiz usa quando uma pessoa só comete mais de um crime. E olha, não é uma regra só não, é um sistema que se divide em cenários diferentes. Para ficar bem claro como isso funciona na prática, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar a história de um personagem que eu criei aqui, o Alex, passando por 3 situações bem distintas. Ok, vamos começar pelo mais fácil, aquele que a nossa intuição já diz como deveria ser. É a primeira modalidade do concurso de crimes. Vamos imaginar a primeira situação do Alex. Na segunda-feira ele comete um roubo. Beleza. Passam alguns dias e na sexta ele comete um furto numa casa. Percebe? São duas coisas completamente diferentes. Ações distintas em dias diferentes com resultados separados. Para isso, a lei dá o nome de concurso material. O segredo aqui está na expressão mais de uma ação. É isso. Simplesmente significa que a pessoa fez mais de uma coisa. Cada crime foi um evento isolado. E nesse caso, a conta da punição é bem direta. O ponto principal é que a sentença segue a regra do que a gente chama de cúmulo material. É basicamente matemática pura. A pena do crime A mais a pena do crime B é igual à pena final, sem segredo. Ok, até aqui tudo bem. Somar as penas para atos diferentes faz todo sentido. Mas e se a gente complicasse um pouquinho a vida do Alex? E se, em vez de duas ações separadas, ele conseguisse cometer vários crimes com um único ato? Pois é, isso tem nome: concurso formal. A grande diferença para o caso anterior é essa. Agora é uma só ação. E é aqui que o negócio fica mais interessante, porque a justiça precisa ir mais fundo. Ela começa a investigar uma coisa bem mais sutil, que é a intenção por trás daquele ato único. E essa história da intenção é tão, mas tão importante, que ela divide o concurso formal em 2 tipos. A diferença toda está na cabeça de quem cometeu o crime. A pergunta é: existia um plano específico para cada resultado, ou os vários crimes aconteceram meio que por consequência de uma vontade só? No primeiro tipo, que a gente chama de próprio, a pessoa não tinha uma intenção separada para cada crime. A lei aqui é mais, digamos, compreensiva. Ela entende que a culpa é menor. Então, como é a punição? Pega-se a pena do crime mais grave e só se acrescenta um pouquinho, um aumento que vai de 1/6 até a metade. Agora, se ficar provado que a pessoa agiu com o que a lei chama de desígnios autônomos, ou seja, com planos certinhos para cada resultado, mesmo que tudo tenha vindo de uma ação só, aí a conversa é outra. A lei acha isso muito mais grave e volta a ser bem rigorosa. Qual a regra? A mesma do primeiro cenário que a gente viu: a soma de tudo. Beleza, já vimos o que acontece com vários atos e com um ato só. Mas e o nosso cenário final? E se o Alex não para em 1 ou 2 crimes? E se ele comete uma série deles? Quase como se, sei lá, virasse um hábito. Vamos imaginar o seguinte: o Alex começa a furtar produtos da mesma loja, todo dia no mesmo horário, do mesmo jeito. Percebe? Não são mais crimes isolados, aleatórios. Agora existe um padrão, uma repetição. E essa palavrinha padrão é a chave de tudo aqui. Para essa situação, a lei dá o nome de crime continuado. E aqui entra um conceito muito legal, que é o de ficção jurídica. É como se a justiça olhasse para todos aqueles crimes e dissesse: quer saber? Vou fingir que tudo isso foi um crime só, bem longo. E por que fazer isso? É uma decisão estratégica. Em vez de somar um monte de penas pequenas, o que poderia dar uma pena gigante e desproporcional, a lei tenta achar um caminho mais justo. Esse trechinho da lei resume tudo perfeitamente. Ele diz que os crimes que vêm depois devem ser vistos como uma continuação do primeiro. E o que isso significa na prática? Significa que, em vez de somar tudo, o que daria uma pena absurda, o juiz pega a pena de um crime só e aplica um aumento, que vai ser maior ou menor, dependendo de quantos crimes foram cometidos. Certo, a gente passou por 3 cenários bem diferentes. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça para a gente ver o quadro geral.
Se a gente for resumir tudo o que foi visto, fica bem claro. A pena final depende de duas coisas fundamentais. Primeiro, quantas ações foram, uma ou várias? E segundo, e talvez mais importante, qual era a intenção por trás de tudo? Então, para responder aquela nossa pergunta lá do começo, a resposta é um grande não. A pena quase nunca é só uma soma. O ponto principal é esse. O cálculo da pena é algo muito mais sofisticado do que uma simples continha de mais. É um reflexo de como o crime foi feito e, acima de tudo, do porquê ele foi feito. E toda essa complexidade toda deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão que vai além do texto da lei. Na balança da justiça, o que deveria pesar mais? O ato que foi cometido ou a intenção que estava por trás dele?